Bem-vindos a este espaço de análise aprofundada. Olá! Hoje vamos focar-nos numa única palavra grega, anatolé, e nas suas diversas interpretações numa passagem-chave do Novo Testamento. Refiro-me a Lucas 1:78, que descreve a vinda de uma figura messiânica como uma visita divina. Sim, e o ponto de partida para a nossa conversa é precisamente a multiplicidade de traduções desta palavra que encontramos no material de base. Muitas traduções, de facto, optam por termos poéticos, simbólicos, aurora, sol nascente, oriente, sugerindo uma imagem de luz, de esperança. Pois, e é exatamente essa tensão que define a nossa questão central hoje. Devemos privilegiar estas interpretações, digamos, metafóricas, não é? Ricas em simbolismo que dominam a tradição? Ou será que a Anatolé aponta para algo mais concreto, um sentido geográfico literal leste ou região oriental, como defende uma abordagem interpretativa conhecida como teologia de impacto? Exato. Eu argumentarei que a interpretação simbólica é de facto a mais coerente com o contexto, quer literário, quer teológico da passagem, defendendo, portanto, o seu valor poético e profético mais tradicional. Por meu lado, apresentarei a perspectiva alternativa, informada por essa tal teologia de impacto. Proponho uma leitura literal, geográfica, sugerindo que essa abordagem pode trazer, quem sabe, uma nova luz sobre o texto e as suas ligações a outras passagens bíblicas. Muito bem. A minha posição baseia-se, em primeiro lugar, numa constatação relativamente simples. A esmagadora maioria das traduções consagradas de Lucas 1:78, e isto em várias línguas, recorrem a imagens carregadas de simbolismo. Falamos de Oriente, aurora, sol nascente, astro das alturas, ou termos equivalentes, claro, noutras línguas, como Dayspring em inglês ou Aufgang em alemão. Esta consistência no recurso ao simbólico parece-me um forte indicador. E, sinceramente, faz todo o sentido no contexto do Cântico de Zacarias, o Benedictus, onde esta passagem se insere. Estamos perante poesia profética, não é? Um hino de louvor que celebra o cumprimento das promessas de Deus, a vinda da salvação. Portanto, a imagem de uma nova luz que rompe a escuridão, como a aurora que dissipa a noite, é teologicamente muito poderosa e encaixa, diria, perfeitamente na mensagem de esperança e redenção que Lucas quer transmitir. Além disso, não podemos ignorar a possível influência do pensamento hebraico. Embora Anatolé seja uma palavra grega, o seu uso pode ecoar conceitos do Antigo Testamento, como a ideia de renovo em hebraico, Tsemas, que é um título messiânico importante, que aparece em profetas como Zacarias. Alguns estudiosos veem de facto uma ligação entre o renovo de Zacarias 3:8 e 6:12 e a Anatolé de Lucas, interpretando a palavra grega à luz desse conceito messiânico. Quer dizer, esta riqueza poética e teológica não diminui a clareza, pelo contrário, confere-lhe uma profundidade que uma leitura estritamente literal se calhar poderia perder. Sim, eu entendo perfeitamente a força da tradição e, claro, o apelo da interpretação simbólica. Contudo, a abordagem da teologia de impacto olha para essa mesma variedade de traduções poéticas, Oriente, aurora, sol nascente, astro, e vê aí talvez um sintoma de dificuldade, talvez até de incerteza quanto ao significado preciso que o autor original pretendia comunicar. Quer dizer, se o sentido fosse inequivocamente aurora, por exemplo, seria de esperar maior uniformidade, não acha? A teologia de impacto, como abordagem hermenêutica, tende a procurar referentes concretos, históricos, geográficos nos textos bíblicos. Parte do princípio de que a linguagem bíblica, mesmo em contextos poéticos, está frequentemente ancorada em realidades tangíveis. Assim, o que propomos é olhar para o significado mais básico e frequente de Anatolé. Antes de ser metáfora, a palavra significa literalmente nascente do sol e, por extensão, leste, a direção onde o sol nasce, ou mesmo a própria região oriental. Este uso geográfico é abundante e claro na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, que era corrente na época de Jesus e dos apóstolos e, como sabemos, influencia muito o vocabulário do Novo Testamento. Vejam-se exemplos rápidos. Em Gênesis 2:8,
O jardim do Éden é plantado para o Oriente, Katanatolas. Em Isaías 41.2, Deus suscita alguém do Oriente, Apanatolon. Em Ezequiel 43.2, a glória de Deus vem do caminho do Oriente, Apotisodutis prosanatolas. É um uso consistentemente geográfico. A teologia de impacto sugere então aplicar esta leitura mais literal às passagens de Zacarias, na Septuaginta, refiro-me a 3.8 e 6.12, onde se lê «Trago o meu servo Anatolé» e «Eis um homem, Anatolé é o seu nome». Em vez do tradicional renovo, a leitura poderia ser servo do Oriente ou homem chamado Oriente. Se transportarmos esta lógica para Lucas 1.78, «Epeskepsato imas Anatolé exiupsus», a tradução proposta seria algo como visitou-nos a Anatolé, ou seja, o leste, a região oriental vinda do alto. E este alto, Exiupsus, em vez de referir o céu, poderia indicar uma localização geográfica elevada a leste ou nordeste de Israel. Falamos da Síria, da Mesopotâmia ou mesmo da região da Anatólia, a atual Turquia. Perceba a sua linha de raciocínio, sim, mas permita-me oferecer outra perspectiva sobre isto. Ninguém contesta que Anatolé significa leste ou nascente em muitos contextos, incluindo os exemplos que citou, e bem, da Septuaginta. O cerne da questão, parece-me, é se esse sentido geográfico primário é o mais adequado e, sobretudo, o pretendido aqui em Lucas 1.79 e, por extensão, claro, nas passagens relevantes de Zacarias. O contexto, para mim, continua a ser determinante. Como já referi, o Cântico de Zacarias é uma peça lírica de elevada carga poética e teológica. Impor-lhe um sentido estritamente geográfico, quase como se fosse uma coordenada num mapa, parece-me francamente redutor e desajustado ao género literário em questão. A força da imagem da aurora vinda do alto, que vem iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, isto é, Lucas 1.79, reside precisamente na sua dimensão simbólica, universal de esperança, de salvação, de revelação divina. Reduzir isto a uma simples indicação de proveniência de uma região específica, por mais elevada que essa região seja, parece empobrecer a mensagem. Quer dizer, será que a linguagem poética não tem o direito de usar palavras com o seu sentido mais imagético, mais evocativo, em vez do seu sentido mais básico e literal? A rigidez que parece transparecer da teologia de impacto, ao querer minimizar ou até eliminar a metáfora em favor do concreto, parece-me no mínimo problemática, pois a própria Bíblia está repleta de linguagem figurada, simbólica, metafórica. É um dos seus traços mais distintivos, aliás. A minha abordagem é um pouco diferente. Veja bem, não se trata de negar a existência ou a beleza da poesia bíblica, longe disso. Mas sim de questionar se estamos a aplicar a etiqueta de metáfora de forma talvez demasiado rápida ou conveniente, talvez por hábito interpretativo, não sei, em passagens onde um sentido literal e concreto é não só possível, mas também, como vimos, documentado noutros usos da mesma palavra na Septuaginta. A teologia de impacto procura precisamente testar essa hipótese. E se o autor pretendia mesmo uma referência geográfica? E se essa referência concreta tiver implicações históricas e teológicas que temos, se calhar, ignorado? A ideia não é eliminar a metáfora porque sim, mas sim privilegiar a correspondência com a realidade física e histórica quando o texto o permite e quando essa leitura gera uma compreensão talvez mais coesa ou mais esclarecedora do texto no seu conjunto. Diversidade de traduções poéticas, como mencionei antes, pode ser vista assim como um indício de que o referente concreto original se perdeu ou foi obscurecido ao longo do tempo. A leitura geográfica de Anatolé em Lucas e Zacarias, ao invés de empobrecer, poderia, quem sabe, oferecer uma clareza e uma objetividade que a multiplicidade de metáforas, aurora, sol, astro, renovo, talvez não consiga. A questão que eu coloco é, não estaremos nós, por força da tradição, a impor uma metáfora onde o texto poderia estar a oferecer um dado geográfico com significado próprio? Esse é um ponto interessante, admito, embora eu o enquadrasse de outra forma. Falou na possibilidade desta leitura geográfica gerar uma compreensão mais coesa, ligando diferentes passagens. Suponho que se refira àquela linha que a teologia de impacto por vezes traça. O Anatolé, homem ou região oriental, de Zacarias, a Anatolé vinda do alto, de Lucas, que seria a visita de uma região oriental elevada, depois os magos que vêm do Oriente, apó Anatolon, em Mateus 2, e talvez culminando no foco geográfico das 7 igrejas da Ásia Menor, ou seja, Anatólia, no livro do Apocalipse. Exatamente essa. Confesso que vejo esta construção como algo especulativa.
É verdade que os magos vieram do Oriente e que as igrejas do Apocalipse se situavam na Anatólia. São factos históricos, geográficos inegáveis. Ninguém põe isso em causa. No entanto, usar a palavra Anatola em Lucas 1,78 como a chave de ouro para ligar tudo isto numa linha geográfica contínua e intencional parece-me um salto interpretativo considerável. Talvez um literalismo excessivo até. Não poderiam estas ligações ser mais temáticas do que estritamente topográficas? Por exemplo, o tema da luz divina que vem do leste, a direção do nascer do sol, não é? Ou a direção da expansão missionária inicial da fé cristã, que foi para leste e nordeste. Estas parecem-me explicações mais plausíveis do que ancorar tudo numa referência geográfica específica e algo obscuro em Lucas 1. E volto a insistir na expressão ex ipsus, do alto. A interpretação mais natural e tradicional, num contexto que fala de uma visita divina, salvadora, é que se refere à proveniência celestial, divina, vindo do céu, enviado por Deus, e não a uma característica topográfica de uma região terrestre, por muito alta que fosse. Compreendo o seu argumento, mas tenho alguma dificuldade em aceitá-lo por esta razão. A perspectiva da teologia de impacto vê precisamente nessa coerência geográfica a sua grande força. Não a considera especulação, mas sim o resultado de seguir a pista literal da palavra Anatolé de forma consistente. Se Zacarias fala de um servo Anatolé, ou homem chamado Anatolé, e se Lucas fala de uma Anatolé vinda do alto, ex ipsus, a possibilidade de ex ipsus significar de uma região elevada é linguisticamente válida e geograficamente pertinente. As terras a leste e nordeste de Israel, como a Síria ou a Anatólia, são de facto mais altas. Depois, Mateus registra a chegada dos magos, precisamente Apo-Anatolon, das regiões orientais. E, por fim, o Apocalipse dirige-se especificamente às igrejas na província romana da Ásia, que corresponde à Anatólia Ocidental. Para a teologia de impacto, esta sequência não é coincidência. Sugere uma linha de pensamento intencional, um fio condutor geográfico que aponta para uma região específica, a leste-nordeste, como tendo um significado particular no plano divino revelado nas Escrituras. A Anatolé de Lucas seria, nesta ótica, um elo crucial nessa cadeia, referindo-se a essa região oriental elevada. Esta leitura oferece uma narrativa interligada, ancorada no espaço e no tempo, para eventos que, de outra forma, poderiam parecer desconectados ou puramente simbólicos. O alto de Lucas seria assim uma referência geográfica real, complementando a indicação de direção leste-oriente inerente a Anatolé. Essa linha de argumentação, não me convence totalmente. Porque volto à questão da variedade de traduções, que a sua perspectiva usa como prova de confusão. Eu vejo essa variedade de outra forma, como já disse. A diversidade de termos como aurora, sol nascente, astro, oriente, dayspring, não demonstram necessariamente confusão ou incerteza. Pelo contrário, pode muito bem refletir a riqueza semântica da palavra Anatolé quando usada num contexto poético e profético como o de Lucas 1. Diferentes tradutores, em diferentes épocas e culturas, podem ter ilegitimamente escolhido enfatizar diferentes facetas dessa imagem poderosa e multifacetada. O romper da luz divina após a escuridão, o início de uma nova era de salvação, a manifestação da esperança messiânica, a origem celestial dessa intervenção. A consistência não estaria, portanto, na escolha de um único termo literal, mas sim no tema metafórico comum que todas essas traduções partilham. A vinda da luz, da salvação, da misericórdia de Deus a partir de cima, do divino. A beleza e a força da poesia residem muitas vezes nessa capacidade de evocar múltiplas ressonâncias e significados a partir de uma única palavra ou imagem. Querer reduzir tudo a um único referente geográfico literal pode ser, no fundo, uma forma de perder essa riqueza toda. É um argumento forte, não nego, mas já considerou que essa defesa da riqueza semântica e da polissemia poética pode também ser uma forma, digamos, elegante, de evitar a dificuldade em estabelecer um significado mais preciso, mais objetivo para a passagem?
A teologia de impacto argumentaria que, perante a evidência clara do uso geográfico literal de Anatolé, noutros textos bíblicos relevantes, como a Septuaginta, e perante a possibilidade intrigante de traçar uma linha de coerência geográfica que atravessa Zacarias, Lucas, Mateus e Apocalipse, a opção pela leitura literal pode ser a mais parcimoniosa e, potencialmente, a mais fiel à intenção original. Nessa perspectiva, a variedade de traduções poéticas seria de facto um sintoma de que os tradutores, talvez influenciados pela beleza do contexto ou por tradições interpretativas posteriores, perderam ou escolheram ignorar essa pista geográfica concreta, optando antes por explorar o seu potencial simbólico. O que, inevitavelmente, levou a essa multiplicidade de termos. A leitura geográfica literal, embora talvez menos familiar ou imediatamente apelativa do ponto de vista poético, oferece uma solução potencialmente unificadora, ancorada na realidade física e histórica que o texto pode estar a descrever. Em contraste com a maior subjetividade que parece inerente à interpretação puramente simbólica. Bem, para concluir a minha posição, reafirmo então a defesa de uma interpretação primariamente poética e simbólica para Anatole em Lucas 1,78. Considero que esta leitura se harmoniza melhor com o género literário do Cântico de Zacarias, respeita a longa tradição interpretativa e capta, creio eu, a profundidade teológica da mensagem sobre a misericórdia divina que se manifesta como uma luz salvadora vinda do alto. Embora reconheça naturalmente o sentido geográfico básico da palavra noutros locais, neste contexto específico, o poder do simbolismo da aurora ou do sol nascente parece-me preponderante e, sinceramente, mais significativo. E eu sintetizo a minha perspectiva informada pela teologia de impacto. A proposta de ler Anatole de forma literal e geográfica, como leste, região oriental ou mesmo uma referência implícita à Anatólia, oferece uma interpretação concreta, objetiva e, diria, potencialmente esclarecedora. Sugere uma linha de continuidade histórica e geográfica surpreendente, ligando profecias do Antigo Testamento, Zacarias, o anúncio em Lucas, o relato dos magos em Mateus e o foco no Apocalipse, todos apontando talvez para uma região oriental específica. Esta abordagem, ao privilegiar a correspondência com a realidade física e histórica sobre a metáfora, propõe uma alternativa que merece ser considerada pela sua capacidade de oferecer uma leitura integrada e talvez mais ancorada no mundo real descrito pelos textos. Parece evidente que a interpretação desta palavra singular, Anatole, nos coloca perante caminhos interpretativos bastante distintos. Ambos procuram a sua justificação no texto e no seu contexto mais amplo, mas chegam a conclusões diferentes sobre o significado pretendido. Exatamente. Esta análise ilustra bem a complexidade inerente à tradução e interpretação de textos antigos, não é? Mostra como abordagens metodológicas distintas, uma que valoriza mais o simbolismo e a tradição poética, outra que procura a literalidade e a correspondência geográfica e histórica, podem legitimamente emergir do mesmo material textual. Sim, e a consideração destas múltiplas perspectivas, mesmo que discordantes, é em si mesma um exercício valioso, parece-me. Enriquece a nossa compreensão não só desta passagem particular, mas também dos próprios mecanismos e desafios da hermenêutica bíblica. Sem dúvida, fica a certeza de que o texto permite e talvez até convida a esta exploração contínua, deixando claro ao nosso ouvinte a tarefa de ponderar os argumentos que aqui apresentamos e de continuar a sua própria reflexão sobre o significado desta visita do alto.